Chegou aos 30 e achou que a vida ia estar perfeita, fazer sentido. Bem-vindo ao Pode 30 Mais, onde a crise dos 30 é só o começo. Toda semana um papo reto, risadas e umas reflexões que batem diferente. Bora? Oiê, eu sou a Mayla Fernandes e esse é o Pode 30 Mais. Hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo já viveu ou vai viver em algum momento da vida. Sabe quando parece que a gente dá uma pausa e diz, vai ter que começar de novo? De novo. E o episódio de hoje é Recomeços, o novo de novo. E para esse papo maravilhoso, eu trouxe duas pessoas incríveis que também já tiveram que recomeçar, recalcular a rota e mudar tudo. Então comigo aqui a artista de teatro e professora de administração, Clau Alves. E também ele, que é artista de teatro, professor de teatro, Sarão Durães. E aí, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Só assim, né? Ultimamente a vida não tá deixando a gente conversar muito, não. Menina. Oi, pessoal. Nossa, que saudade, quanto tempo. Gente, para começar esse papo bom aqui, vocês têm aí um momento de recomeço que foi mais marcante para vocês? Aquele recomeço que deu trabalho ou que foi, assim, muito bom, assim, que trouxe coisas muito positivas? Tenho dois. Adoro! Vamos nos dois! Foi pouquinhos. Bom, o primeiro foi quando nós três nos conhecemos e nos encontramos no caminho do teatro. O famoso Vamos Descobrir São Paulo. Na carreira do artista. Um jovem estudante do teatro, eu fui para São Paulo continuar o meu estudo aí, né? E aprofundá-lo quando encontrei vocês duas e a gente teve uma caminhada bacana junto aí. Nossa, esse foi muito legal, foi um de descoberta, né? Agora, teve o forçado, que eu acho que aí pegou todo mundo, inclusive os pré-30, mas os pós-30 também, que foi a pandemia. Exato. Né? E esse foi o forçado. Aí foi um grande recomeço, e no meu caso, porque eu optei por voltar para Minas, para passar a pandemia somente. E aí outras coisas aconteceram aqui. E acabou que, bom, passaram-se 5 anos de pandemia e até hoje aqui estou. Sim, de fato. E foi uma surpresa também, né, pra gente, eu acho, porque nós tivemos... E você, Clau? Para mim também. Sim, né? Por ser também uma coisa forçada, acabou sendo uma surpresa pra você também. E você, Clau, tem alguma coisa? Nossa, eu já perdi a conta, né? De quantas vezes eu tive que recomeçar, mas pra mim, assim, o que realmente mudou, até internamente na minha vida, foi a mudança pra Guarulhos, né? Eu acabei optando vir pra cá por conta do trabalho, então, pra mim, hoje é um ponto muito importante, é a questão da qualidade de vida. Então, eu trabalho a 8 minutos, quer dizer, moro a 8 minutos do meu trabalho. Então, acaba sendo muito bom. Então, foi claro, depois de muito choro, tapa na cara, porque a mudança pra cá, hoje, né, na minha casa, no meu canto, enfim, passou por momentos de estresse. Né? Foram muitos momentos de estresse até chegar aqui, mas tô feliz, né? Acho que foi uma mudança bem significativa para mim, até por conta dos meus planos, das metas que eu tenho hoje. Então tem sido muito, muito bom essa nova vida. E se vocês pudessem falar em um nome para a nova fase de vocês, para essa atual, se vocês pudessem usar uma palavra, como vocês definiriam ela? Caramba, uma palavra! Uma palavra! Será que consegue? Senão a gente deixa pro fim, hein? Gosta assim? Melhor. Então vamos lá, gente. Por que recomeçar é tão difícil, hein? Conta pra mim, gente. Eu não sei se é tão difícil, gente. Eu acho que depende das circunstâncias. Tem gente que consegue se planejar para recomeçar. Tem gente que faz plano, igual a Clau falou. Hoje ela tá a 8 minutos do trabalho dela. Não é difícil, né? Porque requer uma demanda, um planejamento e tal. Quando é forçado, eu acho mais difícil. Foi o meu caso. Não foi nada planejado, assim, porque tudo que aconteceu antes para eu chegar até aqui foi muito difícil, né? Mas eu acredito que a vida aí deu um empurrãozinho, eu tive um ponto de sorte, né, para poder encontrar esse local que eu tô hoje. Mas eu acredito que seja difícil porque muitas vezes a gente está acostumado a uma vivência, ao dia a dia você já tem ali uma vida, uma rotina meio construída,
Então, quando você tem que trocar e mudar toda essa rotina, isso se torna desafiador. E é difícil, porque eu lembro quando eu mudei pra cá, nossa, o primeiro mês foi extremamente doloroso. Eu chorava muito porque eu tava sozinha, tava longe da minha mãe, tava longe dos meus amigos. Então, eu não tinha muitas pessoas ali do meu convívio próximas a mim. Mas aí depois você vai se acostumando, você vai gostando dessa nova vida, desse novo rumo que você tá tomando. E aí as coisas passam a se tornar fáceis de novo. Mas eu sei que se hoje eu tiver que mudar, tiver que recomeçar mais uma vez, meu Deus do céu! Eu peço que não! Só se for pra melhor, claro, né? Eu lembro que quando eu saí de Leopoldina, Minas Gerais, para ir para São Paulo, eu estava muito feliz. Foi um recomeço muito esperado e foi muito feliz. Por mais difícil que tenha sido, é aquela coisa, eu viveria tudo de novo da forma como foi. Quando eu vim passar a pandemia aqui, também foi, não vou dizer assim, embora a gente estivesse vivendo um cenário mundial muito difícil, para mim foi gostoso, porque eu estava em casa de novo, pensando que eu voltaria logo menos, dali a 2 semanas, 3 semanas. E eu estava curtindo a minha família dentro de casa, no lockdown, natureza. Eu podia ir para os locais de natureza aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito de natureza, que foi criada no interior. E aí, quando eu me vi depois, entre aspas, preso aqui, não sei se aconteceu isso com a Clau também, a gente começa depois a descobrir também os pontos legais que tem ali, quando é forçado, né? Então, o que eu usei de natureza aqui, que é uma das minhas paixões, durante todos esses 5 anos aqui, eu acho que eu não conseguiria usar em 20 anos aí em São Paulo, por exemplo. Embora eu ame São Paulo, né? Embora eu ame aí, isso daqui eu não viveria aí nunca, com a rotina que eu tinha aí, por exemplo. E a gente vai aprendendo a sobreviver de outras maneiras também. Mas claro, né? Tem aquilo que é a nossa prioridade, e isso vai estar sempre à frente. Sim, eu acho também que, como a Clau bem disse, né, ali na questão de o recomeço, né, ele é, na verdade, recomeçar é essa coisa de iniciar novamente, né, botar um ponto final em coisas que já se passaram, botar um ponto final naquilo que talvez não estava dando muito certo, ou que a gente já não pode mais viver aquilo, não quer mais viver aquilo, né? E aí, cara, essa decisão e aí esse semi-luto, às vezes, dessa decisão, né? Porque às vezes, por mais que foi muito legal pra mim também vir pra São Paulo, foi um passo muito bacana, mas aqui foi muito desafiador, porque eu também sou uma pessoa do interior, assim como Saron, né? Sou nascida no interior de São Paulo. E as coisas eram muito diferentes, mesmo que eu já, né, por conta da faculdade, eu fiz cênicas em outra cidade, um pouco maior já do que a minha, mas ainda assim interior, vir para São Paulo, entender esses novos hábitos, esses novos costumes, as pessoas serem mais fechadas, né, a gente ter vários desafios de adaptação, enfim, por mais que a gente esteja muito feliz, o recomeço, eu acho que ele tem essa característica mesmo de ser algo que você precisa dar um ponto final, transformar isso em algo agora bom ou ruim. Às vezes acontece a gente fazer recomeços errados também, por escolhas não tão boas, né? E eu acho que tem muito disso, por conta de a gente estar mesmo que às vezes a gente se coloca em lugares e situações ruins, mas a gente se adapta àquilo. E quando a gente vai começar, mesmo que seja bom, esse ponto final dessa outra coisa que a gente deixou pra trás, ele é muito difícil emocionalmente. Vocês não concordam, assim? E como que vocês lidam com essas emoções, assim, do recomeço? Como que é essa emoção? Mesmo a feliz, né? Que traz uma empolgação, eu acho que traz uma reviravolta de sentimentos. Vai ver só, eu vou dar uma volta por cima. Como é que lida com toda essa ansiedade também que traz? Remedinhos. Eu amo Eu tive que lidar dessa forma, né? Então, é até um ponto que a minha psicóloga, ela falou na terapia, né? Ela falou assim, a gente tem que encerrar o luto. A gente precisa tratar o luto, né? Independente de qualquer que seja, não é só a perda, né, de alguém e tudo mais, mas é necessário tratar. Então, no meu caso, eu venho tratando, na verdade, né, com terapia, e tem sido maravilhoso pra mim. Não só a terapia, mas a medicação. Então, às vezes a gente pensa, mas tomar remédio, cara, às vezes é preciso pra te ajudar a lidar com algumas questões, né? Que no meu caso é a ansiedade. E além disso, que é um outro ponto que eu acabei me encontrando, foi no esporte, né? Então, o CrossFit, que é o esporte que eu escolhi pra vida, assim. Então,
ele me ajudou muito a lidar com isso, né? Claro que quebrei um tornozelo por conta dele, mas tudo bem. Faz parte. Superou já isso, né, amiga? Superei. Superei essa parte já. Mas atividade física, não só o CrossFit necessariamente, mas a musculação, acho que isso me ajudou. Então, ali foi o meu ponto para poder lidar com essas emoções mais intensas, né? E, claro, descobrir dentro da minha casa, no meu dia a dia, coisas que eu poderia fazer dentro da minha rotina que também poderiam me ajudar. Que nem eu amo chegar na minha casa depois do trabalho, não ter nenhum compromisso e fazer uma pipoca, ficar uma sériezinha ali, assistir, falar com os meus bichinhos, porque agora eu sou mãe de porquinhos da Índia, né? Eu tenho 2. Então, falar com eles e tudo mais, né? Então, isso acaba me ajudando bastante, né? Acaba aí me distraindo aqui no dia a dia. Acho que essa questão dos rituais é muito interessante, né? Que a Cláudia falou. Bom, eu tenho um lado um pouco frio, que é aquela coisa assim, saber transformar o ponto final num ponto final. Adorei. Menino decidido. Senão, gente, você não vai pra frente. Você vai ficar preso ali. Então, eu faço uma coisa... Acho que é da minha personalidade, não sei. E tem gente que fica com raiva de mim por isso, mas eu não viro inimigo de ninguém. Pelo contrário. Inclusive, até a Mayla, né, que nós já fomos muito unidos, nós já fizemos estágio um com o outro e tudo mais. Nós nunca viramos inimigos. De vez em quando a gente está mais próximo, de vez em quando a gente se afasta, depois está mais próximo, depois se afasta, mesmo na distância. Sim. Mas quando eu parti, eu falei, galera, isso tudo aqui da minha vida eu aprendi, eu sou grato, é lindo, mas eu preciso para a próxima fase. É um ponto final ou um ponto vírgula, que seja. Mas eu não posso ficar preso aqui para eu ir para a próxima etapa, né? E agora, dividindo algumas coisas, inclusive com a Mayla, eu estou descobrindo que talvez seja um ponto vírgula mesmo. E a vida é isso, né? Mas acho que a gente... Pois é, e acho que a gente tem que aceitar, assim, algumas etapas, e concordo muito com o que a Cláudia falou, assim, que a terapia é fundamental para a gente entender isso também. E encontrar os rituais nesses novos caminhos. Porque, como eu falei para vocês, o meu contato com a natureza aqui em Minas se tornou um ritual. E outra, quando eu parti daqui para ir embora, eu também tive que deixar alguns pontos finais. E depois eu voltei para cá. E reencontrei esses pontos. Então, sabe? Eu acho que pode ser um ponto final temporário também. Mas a gente precisa entender esse momento de luto, mas que quando não é a morte, a gente vai poder reencontrar mais pra frente. Exato. Bonito, hein? Ai, esse menino é um orgulho da minha vida. O Sarão falou uma coisa importante, né? Ele falou que se tornou um pouco frívolo, né, Sarão, em alguns pontos. E é uma coisa que eu vinha percebendo em mim também. Eu acho que quando a gente também tem decisões muito bem definidas, né, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente não deixa esses pontos finais se tornarem uma reticência, né? 3 pontinhos aí. E eu vim percebendo isso. Então, até tentei algumas coisas. Eu falei, não dá? Beleza. E aí, acabou. É isso, acabou. Não vou ficar sofrendo por isso também, porque vai me prejudicar até pensando em experiências passadas, né? E ficava dias, semanas, a Mayra até sabe, né? De muitos momentos, sofrendo ali, meu Deus, dilacerada. Ai, não quero perder tempo, sabe? É isso que eu quero pra minha vida, ponto, acabou. E depois dos 30, gente, não dá mais pra perder tempo. E eu tô muito nessa, não quero perder tempo mais. Querido, querida, se for uma pessoa, né? Você vai fazer eu perder tempo? Não, sai fora. É um projeto, vai fazer eu perder tempo? Ou não vai, de fato, valer a pena? Não quero. Então, a gente acaba aprendendo a falar os nãos, que lá no passado a gente não tinha coragem de falar, né? Com certeza. Era assim pra tudo. Vocês foram falando aqui, né? E foi me trazendo muita coisa. E é incrível mesmo essa coisa que depois da maturidade a gente vai tendo, né? Eu acho que as experiências, os recomeços mesmo são muito responsáveis por essa nova inteligência emocional que a gente vai criando, né? Sobre nós mesmos e sobre os outros. O Sarão falou uma coisa mesmo, que é essa coisa de... Muitas vezes, quando a gente bota um ponto final, às vezes não é um ponto final para as outras pessoas. E elas se sentem, às vezes, muito magoadas, né? Com uma coisa que talvez nem fizesse parte delas, porque é um processo muito pessoal, né? Mas que a gente parece que fica devendo essas explicações,
depois. A gente fica, às vezes, protelando algumas coisas porque a gente espera o ponto final da outra pessoa, a gente fica esperando um milagre que não vai acontecer. E aí o nosso emocional acaba pro chão, assim, né? Pra um lugar que, pra depois, a gente não tem só o recomeço aí, que é o recomeço da vida, das coisas. A gente tem um recomeço também psicológico, né? Emocional, a gente tem que dar conta de tudo isso. E eu acho que depois dos 30, e já fazendo um link pra próxima perguntinha pra vocês, a gente tem essa maturidade mesmo, eu acho, de ter já passado por muitas coisas, de entender que às vezes lá nos 20 e poucos a gente não tem, que a gente fica remoendo, que a gente fica, ai, não sei, será que vou ou não vou, não tenho certeza. Enfim, que depois ali, um pouquinho antecedendo ali já os 30 pra mim, ali uns 28, 29, já foi acontecendo comigo. E tomei a decisão, é isso, é o melhor pra mim, vou tentar me ver primeiro, né, o que é melhor pra mim, como a Clau também já falou, da qualidade de vida. Como é que foi pra vocês encarar esses recomeços, né, depois dos 30? Vocês acham que teve diferença? Falando desses processos pessoais, como a gente falou, é pessoal, né? Então eu coloquei esses pontos finais que não eram um ponto final para o outro, era um ponto final para mim. Sim. Depois que passou, mas assim, como repetindo mesmo, né? Eu não parei, não cortei relações com ninguém. Eu apenas dei uma refrescada na minha mente para eu poder seguir o meu caminho. Quando passou um tempo, e assim, eu continuava gostando das pessoas, curtindo, torcendo, engajando, porque eu estava pelas redes sociais, e sentia um certo afastamento da pessoa para comigo, de pessoas, né? E aí a minha vida continuou acontecendo. Por exemplo, eu percebi que eu estava numa cidade que não tinha teatro. Caramba, eu voltei para uma cidade que não tinha teatro. O que fazer numa cidade, o que um artista faz numa cidade que não tem teatro? Eu pirei nisso. Depois eu achei uma resposta. Pô, faz teatro? Cria um teatro. E aí eu montei a minha escola de teatro, e que deu super certo, porque não tinha teatro. Né? E aí eu montei um grupo de teatro, comecei a dar aula de teatro, montei minha escola de teatro. Eu descobri que isso depois de muito tempo, eu descobri que isso tinha frustrado muita gente que tinha acreditado em mim no teatro em São Paulo. Aí depois eu conversando com amigos daí, que como eu falei, nunca deixei de virar amigo. Eu encontrei fulano de tal. Olha, conversa com fulano de tal que tá muito chateado com você. Por quê? Cara, porque sua vida seguiu no teatro. E você deixou todo mundo pra trás. Você esqueceu de todo mundo. Parece assim, você venceu na vida. Aí esquece que a gente tem problema, que tipo, nem tudo são flores. Você venceu na vida e deixou todo mundo pra trás. Eu falei, gente, como assim? Que doideira. Né? E vai virando. Até me perdi, até esqueci a pergunta. mas isso me ocorreu muito forte, assim, foi real, assim. E é muito louco isso, né? Mas eu trintei no meio disso tudo. Eu trintei no meio disso tudo e no meio da pandemia também. Não é fácil, né? Não foi fácil, seus 30. Essa coisa de a gente encarar isso de um jeito diferente mesmo depois dos 30, né? Esse recomeço. Não, então só complementando, porque eu comecei... E aí depois veio essa questão dessa maturidade. Depois aí no começo eu expliquei para 2 pessoas. Oi, fulano, a gente era tão amigo, a gente fez tanta coisa junto. Eu sempre imaginei... Não tem nada disso. Sabe? Eu tô sempre torcendo por você, sempre imaginei você aqui comigo, a gente fazendo parceria à distância e tal. Mai, eu já falei com você e com o Yuri isso também, de parceria e distância certeza. E não sei o quê. E aí eu cheguei a explicar para 2, no máximo 3 pessoas. Depois eu falei, gente, não cabe a mim, sabe? Eu não devo isso a ninguém. E eu acho que isso foi a maturidade acontecendo também. Hoje é isso, gente. Até porque você não assinou contrato com ninguém, né? Poxa. Já tem isso. Pois é. E assim, pra mim, foi muito mais simples entender que... E foi até algo que eu cheguei a repetir em alguns momentos para algumas pessoas e falar, gente, eu vou seguir com quem segue comigo. Ponto. Então, se tem uma troca, se existe uma parceria, se existe uma preocupação... Isso eu falo até pra minha família, tá? Se você se preocupa comigo e tudo mais, eu sei que isso existe, por mais que a vida muitas vezes leve a gente pra caminhos diferentes, você vai continuar contando comigo também, né? Só que aí eu parei de ficar focando tanto lá fora. Eu falei, eu tenho que focar em mim. Então eu tô bem, eu tô 100% bem. E quando eu falo bem, é de saúde mesmo, psicologicamente, sabe? Com as contas pagas, os boletos em dia. Importante, então eu falei, é isso. Então, eu tô deixando de fazer algo por alguma coisa. Aí sim, se fosse alguma relação de trabalho, que nem em alguns momentos eu cheguei a mandar mensagem pra Mayla, né?
para Carol, falando do porquê do distanciamento que estava impactando no processo de trabalho, porque aí envolve questões particulares. Aí sim, existe um contrato. Agora, sobre a tua vida pessoal, sobre as tuas escolhas, as pessoas não tem porquê elas opinarem ou ficarem chateadas com o caminho que você está escolhendo para você, sabe? É o melhor. Claro, a não ser que seja algo que seja bem prejudicial, e aí tem umas pessoas ali, opa, pera lá, deixa eu intervir. Mas a gente sabe também que depois dos 30 são poucos que vão ter essa preocupação, né? O nosso círculo ali de amizade, ele diminui, né? Você realmente tem poucas pessoas ali que você confia. Muitas vezes você fala com todo mundo, mas não é todo mundo que realmente tem ali o teu ponto de confiança, é o teu ponto de segurança, ou o seu contato de emergência, que nem eu costumo falar aqui, que eu tenho o Rubinho, que é meu colega de trabalho, ele se tornou meu grande amigo. Então ele tem a chave da minha casa, ele é a primeira pessoa que, se eu tiver qualquer situação, que eu vou ligar, né? Então é uma pessoa que realmente aqui em Guarulhos eu posso confiar, até porque eu sei que eu posso confiar na Maia, eu sei que eu posso confiar em outras pessoas, só que eles estão um pouco mais longe, né? Se acontecer qualquer situação comigo, eu tenho alguém ali que eu sei que eu posso contar de fato. Então, assim, pra mim foi mais tranquilo. E aí, às vezes, vem essa questão, nossa, que fria, nossa, que distante. Não, amor, não é que eu tô fria, que eu tô distante, é que eu tô focada na minha vida, sabe? Eu tô focada nas minhas particularidades. Mas me manda mensagem, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um café e a gente tenta. Então, às vezes, a gente fica nessa expectativa, né, de ficar esperando pelo outro, mas muitas vezes a gente também pode fazer esse papel, né? Então, eu parei de me preocupar, de olhar tanto para fora, a não ser que esse fora venha interferir no meu futuro, sabe? Mas parei de me preocupar com o que as pessoas dizem, porque antes eu ficava mais encanada com isso. Hoje, não. Sim. Eu também tive, acho que um processo parecido com o de vocês, assim, de entender que as pessoas estão vivendo as vidas delas, eu também tenho que viver a minha, e que no fim das contas, tanto faz, sabe? A pessoa ter tido as escolhas dela. A gente não tem esse tempo de ficar tomando conta de todas as vidas, sabe? O máximo que a gente vai fazer ali é, às vezes, dar uma fofocadinha, é falar uma coisa, como o Saron bem disse ali, comentar que tal fulano tá triste, mas não é uma coisa que vai mudar. A pessoa tá seguindo a vida dela, e se eu ficar parando pra ficar chateado, como é que eu vou viver a minha vida, gente? Eu acho que, na verdade, é mais caindo uma ficha mesmo, de que tá todo mundo tendo vários problemas, vivendo as suas vidas, indo atrás das suas coisas, correndo atrás, buscando os seus objetivos. Muitas pessoas às vezes viram pra mim e falam assim, você é a pessoa que faz teatro toda hora, tá sempre fazendo teatro. Mas não é assim. O que a gente passa de perrengue pra ficar sempre, né, criando e estando e fazendo, é muito difícil, não é fácil, né? Aqui nós temos um coletivo de mais de 10 anos de estrada. A gente sabe muito bem que não tem nada de fácil, né? E quantos recomeços o nosso trabalho teve, nosso coletivo teve, né? Inúmeros, né? E ao mesmo tempo também a gente vai entendendo esse processo e deixando que isso impacte menos a gente. Porque senão, se a gente for ficar sofrendo como se fosse a primeira vez sempre... Não, então, porque chega a ser terapêutico pra mim, tá ouvindo isso de vocês. Porque vocês estão aí, né? E aí, qualquer coisa que um pensamento desse tipo chegue a mim, é porque eu tô longe, é porque eu abandonei, sacou? E aí eu tô vendo que talvez se eu tivesse aí em São Paulo, o processo seria o mesmo. E não é porque eu tô longe, é porque é a vida. E são os 30. Mas não são os 30 não, é porque é a vida mesmo, né? É porque é a vida mesmo, ela acontece, né? Amigo, se eu fosse falar quantas vezes nessas mudanças e trocas eu não ficava chateada e brava com alguém. Já fiquei chateada com a Mai, já fiquei chateada com o Beltrano, com o fulano. Porque me abandonaram, porque isso. Mas depois que você entende que não é um abandono, é porque realmente cada um nas suas particularidades, nas suas preocupações. E é isso, é a vida. Né? É os 30 também? Pode ser, porque eu acho que depois dos 30 a gente atinge uma maturidade que lá nos 20 a gente não tinha. Né? Nos 20 anos era, vamos viver como se não houvesse amanhã. Né? Vamos varar a madrugada, beber todas. Hoje, varar a madrugada, amor. Não, eu quero estar na minha cama de madrugada. Beber? Ixi, se me der dor de cabeça também não vai, sabe? Então tem os limites. E assim, em relação a vocês dois, eu tô beirando os 40, meu amor. Então... e eu vou lá, vai ter que fazer um pós de 40 a mais. Não, mas já tô beirando os 40 anos. Então, que hoje não me preocupo mais com isso também.
Sim. Antes eu era muito encanada com idade. Falava o tempo todo, agora não. Eu falei, deixa a vida, tem botox aí pra resolver e tá tudo certo. Não, exatamente. Eu também tinha essa coisa também da idade. Eu falava muito antes, quando eu tava começando a chegar perto dos 30, eu falava muito sobre isso, sobre idade, sobre não ter chego em marcos, né, da vida e tal. Que é eu acho que é um sintoma dos 30, né? Mas se vocês pudessem pensar aí, nós temos vários recomeços da vida. Se vocês pudessem me falar qual foi o pior, qual o pior do recomeço do ser humano, qual que é o pior pra vocês? Emocional, amoroso, de amizade, de família, qual que é o pior recomeço pra vocês? Cara, pra mim, o pior recomeço foi aceitar menos. Eu acho que o último relacionamento, pra mim, foi o que me marcou, assim, na minha vida. Que ele foi o propulsor pra essas mudanças que aconteceram agora na minha vida, que, olhando pra trás, eu já fiz essa análise também, eu não trocaria por absolutamente nada. Então, aceitar menos foi muito tenso, assim. Quando eu começava a pensar nas situações que eu me coloquei, ter aceito aquilo lá atrás, sabe? Tanto em relação à pessoa e ao que aquela pessoa me proporcionava também. E aí Colocava, né? me colocava, eu falava, gente, não, você tava louca, completamente louca, realmente louca, doente, sei lá. Mas enfim, aí hoje eu me tornei uma pessoa mais, não coração, sabe? Mais aqui, ó, mais cabeça. Eu penso muito, eu falo, vai me proporcionar menos? Prefiro continuar solteira na minha casa cuidando dos meus porquinhos. Da Índia, gente. Não, o povo vai achar que é porco. Mesmo. São 2 porquinhos da Índia, gente. Então eu falei, não, então hoje não, sabe? Então, falando de relacionamento, né, que foi a maior mudança, assim, que ocasionou tudo isso, não, eu prefiro continuar só. O que você tem pra me oferecer? Claro que eu vou perguntar isso pra pessoa, né? A gente investiga, gente. E eu realmente tenho investigado, viu? Se aparece alguém, eu vou atrás, eu jogo o nome da pessoa no Google, tento achar o CPF. Não, eu quero saber quem é essa pessoa, se existe de verdade. O que você faz, meu filho? Que ultimamente tá assim. Não sou mais aquela menininha, aquela adolescente de 20 anos que aceitava um sorvete no rolê. Porra, eu trabalho há tantos anos, sabe? Tenho uma vida, tenho um padrão que eu estabeleci pra mim com o meu suor. Então não dá pra aceitar menos. E lá atrás eu aceitei muito menos. E nessa geração tecnológica as coisas estão tão complicadas, né? É tão fácil enganar, é tão fácil se fazer. Eu acho muito complicado. Sim. Passar uma imagem que não né? A minha resposta quanto a isso eu me tornei um pouco mais criterioso no entender o meu valor profissional, assim, e saber dizer não. Porque lá na casa dos 20 e poucos, com mais energia, a gente pegava tudo. Eu ia falar que eu pegava tudo, mas a gente estava junto nessa época. A gente via... Exatamente. A gente via os pontos um do outro, né? Então, nossa, como a gente já, né? Nossa, enfim. Mas aí eu me tornei muito criterioso, assim. Então hoje eu falo não, eu fico sabendo que eu perdi R$5, mas que eu não aceitei isso. Entendeu? Pausa pra isso coletivo, gente. Sabendo que eu perdi 5 a condução pra ir, mas eu falei não, tá bom? Exatamente. Com firmeza. Foi um não assim com pura consciência. Total convicção. Gente, isso é muito real. Não fui. Não, mas isso é muito real, porque eu lembro que há 2 semanas atrás eu recebi uma proposta também para um evento, só que, eu tinha que atravessar a cidade e eu coloquei na ponta do lápis. Eu falei, pera, quanto que é a minha hora do meu trabalho que me sustenta hoje? É X a minha hora. Eu falei, não compensa o valor que estava sendo pago pela quantidade de horas. Eu falei, não vou sair da minha casa para ir atravessar a cidade para esse trabalho específico, que não compensa. E realmente, isso que você levantou é um ponto, né? Porque lá atrás, é 10. Opa, bora. Tô lá. Acho que quando a gente está aprendendo, está estagiando no começo, tudo bem, né? Porque a gente tem que aprender e tem que ser um bom profissional. Isso vai vir de algum lugar. Isso acontece em todas as áreas. Mas depois que a gente se formou, pegou uma experiência ali, cara, se as pessoas puderem, elas vão brincar com a nossa profissão até a gente morrer. E é a gente que vai colocar o nosso lugar e o nosso critério aí dentro disso. E eu acho que é a partir daí que a gente vai ser respeitado também. Sim. Eu acho que o meu também. O meu tá mais ligado com o Saron agora, né?
dessa questão, assim, do recomeçar. Eu acho que o de todos, assim, né? Eu acho que eu tive que trabalhar mais a minha mente, com certeza foi do trabalho. Porque eu sou essa pessoa que quero fazer, né? Quero fazer, quero acontecer, não quero parar. E também quero fazer por mim também, né? E eu era uma vítima fácil. Eu era um peixe pescável já, bobinha já. E aí, eu acho que esse processo pra mim, desse recomeçar, de rever como eu tratava o meu trabalho, a minha mão de obra, tudo que eu já estudei, como eu penso arte, né? Principalmente nós que somos do campo da arte. Mas eu acho que isso acontece em todos os outros campos também profissionais, que chega um momento que a gente realmente começa a dar valor à nossa hora. E não só a nossa hora, tudo que a gente pode trazer. Eu comecei a perceber, não sei se isso aconteceu com vocês também, que eu comecei a ser chamada para projetos onde eu era a pessoa que mais tinha experiência, mesmo aquelas pessoas sendo mais velhas do que eu, mas eu comecei a perceber que naquele entorno eu agregava muito aquelas pessoas. E elas não me agregavam quase nada. A não ser o trabalho realizado, feito, porque isso na arte é muito importante. Mas assim, eu comecei a perceber o quanto eu conseguia contribuir a essas pessoas. E tudo bem, porque eu me coloquei naquele lugar. Mas eu fui pensando, pô... E aconteceu comigo também, já aconteceu, a Cláudia sabe muito bem, né, nesses últimos anos, de eu contribuir, estar lá, fazer o negócio acontecer, ganhar dinheiro, arrasar, e eu ainda ser colocada depois como a vilã do negócio, assim, por uma das pessoas. Então, tipo assim, e aí, eu acho que, inclusive, esse foi um grande marco pra mim, esse projeto em específico, onde eu sei que ali tudo... grande parte das coisas tinham a minha... Ou, se não o meu dedo, toda a minha atenção àquilo, né? E aí, depois, o negócio bombou. E aí, de repente, tô lá, eu, bobona, que tudo virando contra mim. De repente, eu que não tá errado, não. E eu, caramba... E assim, é claro que com dinheiro as pessoas mudam. E isso tem a ver com caráter. E foi com certeza o fator dinheiro realmente mudou tudo ali em uma pessoa em questão, mas que acabou influindo no resto do projeto. Mas isso foi um grande marco pra mim. Acho que ter dado errado nisso foi um grande recomeço, um grande marco de recomeço, né? E, cara, pelo amor de Deus, né? E eu acho que essa foi uma grande lição pra mim, de uma dessas coisas que eu tive que recomeçar, de dar valor ao meu trabalho, eu tô mais nesse lugar também. Eu tô buscando muitas coisas, metas, e eu quero estar perto de um tipo de pessoa agora, porque pra mim agora faz mais sentido. Não é menosprezando, e nem porque, como o Sarão disse, a gente precisou passar por essa etapa, né? Senão a gente também não teria chegado onde a gente chegou. Mas agora eu busco um outro entorno, trabalhar com outros tipos de pessoas onde eu agregue, claro, mas que a pessoa também consiga me dar essa moeda de troca. Exato. E não só pegar, e depois que dá certo ainda, voltar, sei lá, fazer uma coisa que, sabe? É claro que depois, nesse projeto em específico, só pra finalizar também, eu acabei conseguindo depois me colocar de novo no projeto e tal, mas chegou uma hora que eu falei assim, eu tava sendo tão minada, até também pelo receio da pessoa, pela essa liderança que eu talvez tinha, pelo receio dessa pessoa, ela foi minando ali, né, entre as coxias do lado do teatro, e de repente a gente viu que tava uma coisa muito grande. Eu consegui depois me recolocar, mas aquilo me matou, assim, por dentro. Eu desacreditei até nos processos coletivos. Eu fiquei em um momento tão desanimada, assim, tão triste com o que eu tava fazendo e com as pessoas que eu estava me relacionando, que eu falei, caramba, se é pra ser assim... Não sei, e foi um grande recomeço, foi uma grande lição pra mim, como eu lido com a arte, como eu lido com os trabalhos, como eu lido com as pessoas, como eu troco o meu trabalho e a minha sabedoria e a minha experiência, como que eu troco isso, né? E vocês tiveram essas lições dos recomeços? Vocês têm alguma pra falar aqui pra gente? Eu acho que todo recomeço, ele sempre traz uma grande lição, né? E pra mim, a mudança, né, estar aqui em Guarulhos foi uma grande lição para mim, até porque foi aqui que eu descobri realmente quem as pessoas que estavam comigo. Então, nos piores momentos, é aquela velha frase, né, que a gente sabe, nos piores momentos ali você vai saber quem são realmente as pessoas. E eu lembro do dia que eu fiz uma open house aqui na casa, né, foi o primeiro momento, então assim, eu tava super animada, ao mesmo tempo que eu tava super chorosa, porque tinha saído de um relacionamento tóxico, credo. E aí viajei, né, lembro que a gente viajou, né, Mai? Foi pelo...
Pois Deus é, do céu. Sarol. Essa viagem aí é uma história boa, vou te contar. E assim, ao mesmo tempo que eu estava muito triste e as meninas tentando me animar, eu também estava comprando a geladeira. Eu lembro quando eu comprei a geladeira que eu Lá saí na falando, piscina, na piscina. da piscina. Comprei minha geladeira! Uau do céu. Então, assim, hoje, às vezes, teve alguns momentos, né, que eu falei, caramba, eu podia estar melhor se eu tivesse feito outras escolhas. Mas foi aquilo que a gente já falou aqui, né? Às vezes tem que passar por aquela situação porque você tem que aprender algo daquilo. Mas hoje, quando eu olho, eu falo assim, tudo bem, que o local onde eu tô não é o melhor ainda, não é ainda o que eu quero pra mim, mas é o que eu conquistei. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu conquistei sozinha o meu trabalho, eu montei minha casa do meu jeito, comprei as coisas que eu realmente queria, sabe? Sem pensar em preço, eu falei, eu quero isso aqui, eu vou comprar, eu quero isso aqui, eu vou comprar. Então, ver realmente as pessoas que ainda continuam comigo, mesmo com esses altos e baixos, com as mudanças de humor, com muito trabalho, pouco contato às vezes, eu sei que são realmente as pessoas que eu posso de fato contar, né? Independente de distância, independente do que for. E aí eu lembro desse open house que nós fizemos aqui, que foi muito legal. O Rubinho me cobrou, falou que tá na hora de fazer outro. Mas eu falei pra ele que eu só vou fazer quando eu mudar para o novo local. Aí eu faço sim. Mas ao mesmo tempo que, claro, eu tenho as minhas cobranças que diminuíram um pouco, porque essas cobranças também me causavam estresse e ansiedade, que eu sei que é extremamente prejudicial para mim. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esses momentos, eu tenho muito orgulho. Eu acho que se eu for pôr numa balança hoje, eu tenho mais orgulho do que os momentos de estresse, sabe? Então, a gente poder ser isso é muito importante, é essencial. É a tal do autoconhecimento, né? E sempre esteve em voga e as pessoas sempre estão falando a respeito disso. E é algo que sempre está na minha língua, principalmente quando eu estou falando com os meus alunos, porque eu trabalho muito nesse ambiente profissionalizante, ensino técnico, e a gente fala muito sobre isso. E aí, muitas vezes eu via reproduzindo para eles, aí eu chegava em casa e falava, por que você não está aplicando? Ou sua louca, sabe? Você tem que aplicar, não adianta você só falar. E aí eu comecei a repensar sobre isso, né? Também na terapia, que eu amo minha psicóloga, gente, ela tá me fazendo tão bem. Beijo. Autoconhecimento, amor próprio, solitude, eu acho que às vezes cai na banalização, mas quando faz sentido pra gente, a gente não pode deixar banalizar. Assim. A Cláudia tá morando sozinha, né? Eu moro com os 2 porquinhos. Isso, e eu também morei sozinho muitos anos aí em São Paulo, aqui também em Minas, e nossa, isso faz tanto sentido pra mim, que eu acho muito importante, assim, essa questão. Depois dos 30, então, nem se fala. Sim. Não, e um ponto importante, né? Porque quando eu comecei, eu sempre estive rodeada de muitas pessoas, o tempo todo. E aí, quando eu comecei a morar sozinha, gente, no início, que sofrimento, cara! Eu falei, não vou conseguir, não dá, só eu, apenas eu. Eu adotei os porquinhos até por conta disso, porque eu queria ouvir um barulho dentro de casa, que não fosse apenas o meu, entendeu? Eu falei, eu quero ouvir umas patinhas, né? Eles estão comendo desde a hora que eu acordei, eles não param de mastigar aqui do meu lado. E eu falei, eu preciso ouvir, mas aí você vai acostumando, aí sai daquele ponto, né, da solidão e a solitude. Não que eu vou dizer que tem momentos que eu não me sinto solitária, claro, né, óbvio, somos seres humanos, a gente quer um aconchego ali, né, uma conchinha, tá tudo certo. Mas eu acredito que quando você entende o teu ponto de solitude e que a tua companhia também é muito legal, por mais que você não esteja ninguém ali, uma pessoa física do teu lado, acaba se tornando, né, esses momentos assim, que hoje eu posso respirar e falar, uau, que legal, né, que eu conquistei tudo isso, que eu consegui me adaptar, moro sozinha e tô muito feliz com isso, sabe? A gente vai ressignificando, né, mas dentre algumas coisas que você falou, eu me identifiquei, assim, quando você falou da vilã que você se tornou em algum momento, né? E eu descobri que em alguns processos... eu descobri não, eu estou em descoberta. De que em alguns processos, por mais que a gente se doe, por mais que a gente tente não ser tóxico, e a gente tem esse perfil de querer se jogar de cabeça e tal, a princípio não se preocupar tanto com dinheiro. Cara, tem hora que a gente vai pegar e aceitar, falar assim, sou vilão? Então tá, então sou vilão.
sacou? Maravilhoso. Se é pra ser o vilão, Ah, mas então eu, você. eu não digo nem de ser, então eu vou ser, então eu vou te executar e tal. É de, às vezes, saber que você não foi e de saber por coisas que você passou na vida e que os vilões realmente foram vilões. Que é você virar pra pessoa e falar assim, cara, se isso pra você é ser o vilão, então tá, então eu sou o vilão. Seja feliz com o vilão da sua história, sacou? Maravilhoso. Porque a gente vive. Isso é bom também, claro. Vamos falar até isso assim no teatro, né? O quanto o teatro e a TV e o cinema já se transformou nisso. A gente vai falar até em abusos, em coisas que se vivia antes e que cada vez menos a gente ouve falar nessas questões assim. Mas existem pessoas também que têm ficado muito sensíveis assim a coisas, né? Com certeza. Vocês concordam comigo? Hoje em dia, lecionar tá muito diferente de lecionar 10 anos atrás. E aí, dentro desses processos, quando a gente dá o nosso melhor, tenta ser um líder legal, baseado nas experiências ruins que a gente viveu nesse momento mais tóxico, Compreensivo, né? compreensivo, mas impondo as coisas também quando elas devem ser impostas, falando os nãos quando eles devem ser falados, e sendo tirado como vilões, então tá, gente, então eu sou o vilão. Tá de boa, entendeu? Eu tenho aprendido isso, a me aceitar como vilão dentro Das histórias, É. dessas narrativas, né? e sabendo. E ainda penso assim, cara, coitado se ele tivesse passado por aquele processo que eu passei. Sacou? Sem sombra. Eu penso muito isso, tem muita coisa que a gente não reproduz, né? Porque senão É. não dá pra reproduzir tudo. Mas às vezes eu falo pra eles, eu prefiro ser lembrada, pensando na minha profissão, né? Como a professora que te marcou em alguma atividade, do que ser marcada como uma professora que foi sua mãe. Porque eu falo pra eles, não tem, gente. Não tem, nem sei se quero ter, mas enfim, não sou a mãe, eu tô preparando pessoas pro mercado de trabalho. Então, se às vezes eu sou dura aqui, lá fora é pior. E aí, às vezes, tem pessoas que a gente tem que entender que é a vida que vai ensinar, né? Por mais que a gente fale, eles têm que passar pelo processo, né? Cada um ali. É. Sim, a gente vive num momento delicado mesmo, né? Difícil mesmo, porque virou... Às vezes, em alguns momentos, eu fico pensando, né? E posso ser cancelada por isso. Mas virou... Às vezes, o teatro virou uma coisa de terapia, né? E não é bem esse o processo. É uma profissão. Gente, desculpa, mas é uma profissão. É uma profissão muito humana, sim. Mas ela tem prazos, ela tem metas, ela tem regras, ela tem coisas que acontecem. E eu sou totalmente. Eu também passei por diretores e professores que tacavam coisa na minha cabeça até, gente. Era assim, não era só verbal, era até. Enfim. E aí, às vezes, hoje em dia, a arte, às vezes, é isso mesmo que o Sarão disse, assim. Às vezes, o que ele acha que a gente é o vilão, e talvez ele nos coloque nesse lugar mesmo, às vezes, pedir o mínimo do profissionalismo em qualquer área que teria. Só que aí na arte não pode, porque, ó, veja bem, eu trago toda essa narrativa, essa história, esse passado, como assim? E isso, às vezes, é muito difícil, né, de lidar no teatro. Mas a gente tá ficando muito legal. Foi muito legal, tá? Esse papo tá maravilhoso. Ou se vocês não conseguirem em uma palavra, pode ser uma frase da fase atual, então, pra ficar um pouco mais fácil. Conseguiram pensar? Sim. Eu pensei, eu vim pensando, e aí essa palavra ela surgiu aqui e me confirmou que tinha que ser ela mesma. Mas a minha palavra, assim, é o ressignificar. E aí eu acho que ressignificar tudo. É ressignificar os novos processos, as novas descobertas, aprendizados, a dor, que pra mim, principalmente agora, eu tô passando por um momento de terapia profunda. Então, nas primeiras semanas, eu tô indo pra 10ª sessão. As primeiras semanas foi, nossa, meu Deus, foi dilacerante, assim. E aí ela falava muito, né, a psicóloga, ela falou assim, a terapia nem sempre vai ser feliz, nem sempre vai ser alegre, ela nem sempre vai te abraçar, né? E aí a minha sensação desse momento é que realmente eu abri a minha caixa de Pandora e aí os meus monstros estão todos soltos e eu tô tendo que lidar com eles. Só que assim, são muitos monstros, sabe? Muitos! E aí muitas vezes eu falo, meu Deus, e agora? Aí são os momentos que eu me fecho, me tranco. E isso é perceptível até para as pessoas que estão próximas a mim. Porque eu me fecho para todo mundo. Eu me fecho para minha família, até falei com a minha mãe outro dia sobre isso também. Me fecho para minha família, me fecho para os meus amigos, eu evito falar.
Eu gosto muito de conversar no Insta, eu tenho muitos alunos lá e eles trocam muito comigo nos stories. E aí eu sumo, porque é exatamente esses momentos que eu tô ali brigando, sabe? E faz parte do processo. E eu tive que trabalhar isso em mim também, entender que eu tô ressignificando as minhas dores do passado, do presente, do futuro ainda não, porque não, dor. E ainda não aconteceu, esperamos Nem que não aconteceu. aconteça. Sai a ansiedade, porque aí ela já encosta, né? Mas estou ressignificando todas essas dores para que eu possa me transformar numa melhor versão de mim, como pessoa, como ser humano, como profissional, porque eu sei que eu deixei muitas coisas e venho deixando algumas coisas em aberto por conta desses momentos, que eu realmente não consigo ser 100%. Na verdade, a gente nunca vai conseguir ser 100%, mas a gente vai tentando ali, né, na medida do possível. Mas eu acho que o ressignificar para mim tem sido o ponto focal da minha vida hoje. E é como ela disse, né? Minha psicóloga falou mais uma vez: ai, gente, momento de terapia. Desculpa aí vocês. Já fica aí para vocês ouvintes que terapia é extremamente importante. Mas ela falou para mim, isso ficou marcado na minha cabeça. Ela falou: você não é assim. Você está assim. Exato. Então, respeite esse momento, respeita o seu processo, para que você possa melhorar, né? Voltar a ser não, né? Mas ser uma versão melhor. Transformar, né? E você, Sá, conseguiu pensar? Ela deu a palavra, ela ressignificou a palavra, ela já falou. Eu amo. Bom, eu ia mostrar uma coisa aqui, vou até mostrar pra vocês, mas eles não vão ver, que eu tenho essa tatuagem aqui, ó, do barquinho. Não é o It, é o barquinho. Eu lembro dessa tatuagem. Então, viu? É porque, como eu sou essa pessoa do mundo, esse sagitariano, eu carrego esse lema comigo, que é o navegar é preciso. Gente, a gente tem que se jogar no mundo, a gente tem que descobrir, a gente tem que se colocar, e se der medo, vai com medo mesmo. Navegar é preciso. Exatamente. Gente, e detalhe, nós temos 2 sagitarianos aqui, né? Sim. Só que o pessoal vai ouvir o Saron, nossa voz, vibe, tranquila. Mas não se sabe. É só a voz, parece, né? Sagitariano, gente. Eu também sou sagitariana. Ai, gente, foi maravilhoso. Eu adorei esse papo, foi incrível mesmo. Que bom também poder falar aqui com vocês e falar sobre recomeços, né? Amor próprio, coragem, dor. Eu acho que não podia ser melhor do que com 2 sagitarianos e pessoas maravilhosas, que eu tava realmente com bastante saudade de fazer papos como esses, né? Que nós já tivemos muito aí na nossa vida, nos nossos processos. E que bom. Eu acho que uma palavra pra mim que tá surgindo bastante agora, nesse momento da minha fase, são os laços mesmo, né? Eu tô me reconectando bastante nos meus processos. Tanto que eu sempre fui também essa pessoa de ter muitas pessoas, muitos laços, muitos amigos, muitas pessoas perto de mim. E, pô, é tão bom, né? Você ter esse cuidado de novo, viver e poder ter esses momentos. Então, é bom cuidar desses laços. Que bom ter vocês aqui e poder falar com vocês. Vou aproveitar, antes de vocês se despedirem, de fato, já deem aí os arrobas de vocês, falem sobre o trabalho de vocês, e coloquem aí nas redes sociais, quem sabe alguém chame vocês pra falar sobre mesmo recomeços, né? Bom, gente, eu sou a Clau_Alves, com 2 Es, né, no Insta. O meu Insta você vai ver um pouquinho de tudo, porque eu falo de teatro, eu falo de educação profissional, eu falo de comunicação, eu falo de administração, enfim. Tô um pouquinho apagada, aí do nada às vezes aparece um vídeo com uma música, é muito louco, assim. Mas eu faço o que eu gosto de fazer, o que pra mim realmente acaba me motivando, e aí eu compartilho. Não com o intuito de ganhar nada com isso, mas porque é a minha forma de me comunicar pelas redes. Também faço parte do coletivo Dona Mirna Cias de Arte, né, junto com a Mai. E é isso, querem saber um pouco mais, sigam a gente lá, aquela, né, fazendo propaganda da CIA, @Dona Mirna. Me procura no LinkedIn também, que eu falo muito sobre educação profissional lá, que é a minha especialidade hoje. E é isso, gente. Arrasou. Bom, eu sou Saron Durães, nome diferente, mas estou sempre postando, @Saron Durães em todas as redes, estou sempre postando sobre teatro, os meus processos, as coisas que eu faço e as coisas que eu gosto de compartilhar, e falo um pouco sobre arte terapia e psicanálise ligado à arte também, então quem quiser seguir, seja bem-vindo.
Gente, eu amei! E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!